Senhores e senhoras, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa nossa aula especial para registrar cafés especiais. É um prazer enorme tê-los aqui nessa noite, firmes e fortes para falarmos de um dos temas mais importantes das licitações, que é o registro de preços de cafés. Tem muito aluno meu espalhado pelo Brasil que tá me perguntando assim, ô Plínio, mas espera aí, você tá trabalhando agora em alguma indústria de café? Você tá agora trabalhando em alguma empresa só de café? E a grande verdade, turma, é que não. Eu continuo trabalhando com temas variados em licitações e contratos, mas como um bom apaixonado por café e por ouvir tantas e tantas vezes os meus alunos reclamando, né? Reclamando da péssima qualidade do café, eu resolvi então fazer essa aula especial só para a gente falar de café. E claro que eu fui buscar informações sobre isso, eu fui buscar um especialista sobre isso, mas eu principalmente fui buscar no nosso Portal Nacional de Contratações Públicas informações sobre como estão as licitações de aquisição de café torrado e moído no Brasil. E é muito óbvio, como todos vocês sabem, que as licitações elas se repetem ao longo do Brasil inteiro, inclusive com os mesmos erros. É impressionante que quando eu estou dando aula, seja lá em Goiânia, seja lá em São Luís do Maranhão, seja lá no Rio de Janeiro, ou seja lá em Roraima, os alunos me noticiam os mesmos detalhes e os mesmos erros. E é muito comum, então, por já ter frequentado órgãos públicos de vários níveis, nível federal, nível estadual, nível municipal, algumas estatais onde eu já fui trabalhar, eu ter experimentado cafés de baixa qualidade. E é muito engraçado que os meus próprios alunos, quando vão me oferecer um cafezinho lá dentro do órgão público deles, eles já me perguntam: e aí, Plínio, esse aí é bom? Você tá gostando? Como é que tá isso aqui? E a gente ainda se admira com a quantidade de açúcar que precisa ser comprado para colocar num café horrível que é licitado. Então, juntando o útil ao agradável, juntando a minha grande paixão por café e essa necessidade latente que os alunos têm, então, de comprar um produto de qualidade, não só porque a gente quer coisa boa, mas porque a nova lei de licitação determina que a gente compre produtos de qualidade. Então, eu costumo dizer em toda aula minha: se você comprar um produto porcaria, você ofende a Lei 14.133 30 vezes. Porque a palavra qualidade aparece 30 vezes na nova lei de licitação. E é por isso que nós vamos ter uma aula hoje usando um pouco da legislação de licitação e um pouco das normas especiais e da cultura do café para unir esses dois universos para que a gente chegue então num futuro bastante promissor, num futuro de muito mais qualidade dentro das licitações de aquisição do café. O Márcio Santos, nosso convidado especial, já está conectado aqui, mas antes que eu abra a palavra para o Márcio, eu queria fazer alguns apontamentos iniciais aqui para vocês. Eu preparei um material para vocês aqui e eu quero começar essa aula justificando, né, por que que eu escolhi esse tema por um ponto de vista aqui agora financeiro. Se a gente falar em mais de 32 milhões e 600 mil reais,
hoje estão disponíveis no Brasil, distribuídos em vários órgãos públicos, de norte a sul, de leste a oeste, para poder comprar em café. Será que é pouco dinheiro? Será que é pouca coisa? Nós estamos falando de mais de 32 milhões e 600 mil reais que estão disponíveis hoje para os órgãos públicos gastarem na aquisição de café. E se tem uma coisa que eu falo para toda a turma que eu chego não adianta vocês virem com a conversinha fiada de que tá faltando dinheiro. A gente sabe muito bem que dentro de órgão público não tá faltando dinheiro. Então, o que que tá faltando? Se a gente tem esse tanto de dinheiro aqui para poder comprar em café, e detalhe, eu estou falando de uma pesquisa que eu fiz dentro do Portal Nacional de Contratações Públicas. Márcio, para você que não é da área do direito, que não é da área de licitação, que não trabalha dentro de órgão público, mas está aqui para ajudar esse monte de servidor público, quero dizer que a maioria dos municípios do Brasil não são obrigados a publicar as suas licitações dentro desse Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, esse valor de 32 milhões de reais não é a realidade do Brasil. É muito mais do que isso. Quando eu digito, então, lá dentro do PNCP, esse Portal Nacional de Contratações Públicas, aparecem, então, 170 atas de registro de preços que tem a expressão do objeto, o produto licitado, café torrado e moído. Significa, então, que o governo, quando ele quiser, então, quando ele quiser comprar café, ele já tem um documento registrado o produto, o preço desse produto e quem vai ser o fornecedor que vai entregar esse produto. Então, nós estamos falando aqui apenas de licitações que foram publicadas no PNCP. Por isso eu digo com tranquilidade. É muito mais de 32 milhões sendo gasto no Brasil em café torrado e moído. E eu fiz então, cataloguei dentro dessas 170 atas que estão lá, eu cataloguei 96 atas de registro de preço. Plínio, por que só 96? Tem gente, para vocês terem noção, a quantidade de erros que existem dentro do PNCP, dessas 170, nem todas são café. Então eu fiz questão de entrar em uma por uma e verificar quais eram mesmo as atas específicas para café torrado e moído. Dentro dessa pesquisa que eu fiz, então, vocês estão vendo na tela? Confirma para mim se todo mundo está verificando a minha tela. Um joinha aqui, eu vou verificar se vocês estão vendo. Vocês estão vendo aqui os 10 municípios? Maravilha. Então, temos aqui os 10 principais órgãos no Brasil em relação a valores. Para vocês terem noção, a gente tem valores aqui de quase 3 milhões de reais. A gente tem valores aqui de mais de 740 mil reais registrando o preço do café. Então, dentro dessas 96 atas de registro de preço que eu cataloguei, essas são as 10 de maior valor. Uma informação que me preocupa muito é a seguinte: a gente sabe que um órgão público tem muitas dificuldades internas e externas para fazer uma licitação. Então imagine só, a gente foi lá e registrou o Ô, Plínio. preço de um café. Pois não? Pode falar. Não, tinha dado uma travada na tua imagem. Acho que você pode voltar um pouquinho na sua fala. Beleza, valeu.
Então, é porque às vezes é a transmissão do slide aqui, pode ser que ele dê uma travada. Então, imagine só, se a gente tem uma lei que permite que a gente tenha um registro de um preço de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano, sabe o que acontece, infelizmente, dentro de um órgão público? Mesmo quando o produto é de baixa qualidade, o órgão prolonga aquela aquisição. Porque são tantas problemáticas, são tantas dificuldades para se licitar, a gente já tem tanto problema para até chegar numa ata de registro de preço, que depois que um órgão público consegue registrar o preço de um produto, registrar um fornecedor que vai fazer a entrega daquele produto, é muito comum que o órgão então vá exaurir o saldo daquela ata. Será que a gente então quer registrar o preço de produto de baixa qualidade? Eu espero que não. Eu espero que ninguém aqui queira ter dentro de uma ata de registro de preço um produto ruim, porque a lei nos permite comprar coisas boas. Então, dentro dessa nossa perspectiva, eu quero dizer para vocês que se tem alguém aqui que não está ainda familiarizado com o mundo da licitação, nós temos lá dentro de um processo licitatório um documento obrigatório em que a gente tem que escrever as especificações daquilo que a gente pretende licitar. Então, vocês já entenderam aqui, vamos fazer uma recapitulação, que a ata de registro de preços com validade de um ano, podendo ser prorrogada por mais um ano, significa que a licitação foi finalizada. Significa que o órgão público está pronto para comprar. Mas antes dessa ata ficar pronta, antes dessa ata ser assinada, publicada, antes de você gerar qualquer aquisição decorrente dessa ata, nós temos um excelente procedimento de planejamento das licitações. E para fazer esse planejamento, então, foi que nós vamos ter a participação especial hoje do Márcio, para ele nos ensinar como que a gente pode fazer uma boa especificação de um café, como que a gente pode incluir requisitos de qualidade, de segurança. O Márcio vai falar muito sobre isso hoje. Como que a gente pode construir esse termo de referência, formatando então o que nós pretendemos comprar da melhor maneira possível? Essa é a função de um termo de referência. Especificar o produto. E detalhe, a lei determina que seja um produto de qualidade, um produto que traga segurança para as pessoas que vão dele precisar. Dentro então desse nosso planejamento, né, eu fui então buscar aqui algumas atas que estão vigentes. E já adianto para vocês, muitos alunos meus sempre fazem piadinhas com órgãos municipais, com prefeituras. Mas eu quero dizer para vocês aqui que a piadinha agora é geral. Porque nem o STF tá dando conta de comprar um café que presta. Até o STF tá comprando café extra forte. Eu não tenho coragem de comprar um café extra forte aqui para minha casa. Então, se nem os grandes órgãos públicos estão cumprindo a palavra qualidade, como é que estão os órgãos pequenos? Vocês estão vendo aqui na tela de vocês, então, por exemplo, uma descrição do café torrado e moído, muda intensidade com tipo. Será que tem um café superior extra forte? Nós já estamos lançando perguntas aqui para o Márcio. Quando eu faço uma pesquisa na prefeitura de Indaiatuba, quase 3 milhões de reais registrado em café, mais de 133 mil pacotes de café registrado na ata de Indaiatuba,
eles falam que querem um café especial, mas que é um café superior. Ué, mas café especial é uma coisa, café superior é outra. Uma ata de registro de preço de quase 3 milhões de reais, especificando erroneamente um produto. E para piorar, quando o Márcio bateu o olho nessa ata, ele falou: Plínio, aqui tem grãos ardidos. Como é que vai licitar um café especial com grãos ardidos? Já temos erros aqui. Então, dentro dessa pesquisa, eu quero destacar com vocês um café que eu achava que era só o pessoal do norte do Brasil que estava tomando. Café Odebrecht. Márcio, eu já fui mais de 40 vezes para o Pará, mais de 40 vezes para o Maranhão, e os alunos lá têm pavor desse tal de café Odebrecht. Mas não é só o pessoal do norte que está comprando, não. Olha aqui o pessoal de Curitiba. Olha só, mais de 1,5 milhão de reais. Mas será que esse café Odebrecht, então, tem várias qualidades dele? Será que nós, então, estamos chegando num café superior? Num café que tem as especificações de qualidade que a gente quer? E aí, então, já que nós estamos falando tanto de qualidade, uma das perguntas primordiais da nova lei de licitação é: como é que eu provo que um produto é de qualidade? Ou melhor, como é que um licitante prova que o seu produto é de qualidade? O que que a lei diz para essa comprovação documental? No caso do café, será que o selo ABIC é a regra para provar essa qualidade? Então, aqui nós já temos que partir do pressuposto que existem várias maneiras, vários critérios para que uma empresa prove que o seu produto é de qualidade. A lei aqui enumera várias hipóteses, por exemplo, certificações da ABNT, certificações do Inmetro. Mas todo produto no Brasil tem que ter selo Inmetro? Todo produto no Brasil tem uma norma técnica da ABNT? Não. Aí começa a dificuldade. Sabia que eu posso pegar uma declaração de um órgão público dizendo que o seu produto licitado e comprado ali atende todos os requisitos de qualidade, durabilidade, rendimento, compatibilidade, segurança, e eu pegar esses requisitos, essas declarações e usar isso como uma prova de qualidade? Sabia que a gente pode então exigir certificação, selo, laudo laboratorial, tudo isso para que a empresa prove que o seu produto é um produto de qualidade? Para vocês terem noção, no exemplo do café, vou pegar aqui uma ata de registro de preço lá do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª região. O TRT está com uma ata vigente lá, uma ata de mais de 180 mil reais, em que eles exigem ali que o produto tenha preferencialmente um selo ABIC. E por que que eu estou trazendo essa informação aqui para vocês? Porque 90% das licitações no Brasil exigem que o produto tenha selo ABIC. Ô Márcio, eu tenho certeza que lá na Moi Café, tanto na sua unidade de Goiânia quanto na sua unidade de Brasília, você tem cafés de altíssima qualidade que não precisam de selo ABIC. Então, será que eu posso colocar numa licitação a exigência de selo ABIC? Ô, Plínio, mas todo mundo coloca. Então, mas não é porque todo mundo faz errado que a gente vai continuar. A ABIC, ela tem uma classificação específica que o Márcio vai comentar pra gente posteriormente. Mas tem gente exigindo, olha só a contradição agora. Tem gente que exige um café especial na licitação, mas exige selo ABIC. Opa, temos um erro aqui, porque a ABIC não certifica o café especial. Quem certifica um café especial no Brasil é uma outra sigla.
Então, olha a importância, tá, da gente saber critérios de requisitos de contratação. A gente não pode ir colocando dentro do termo de referência qualquer exigência. As exigências têm que ter conectividade, elas têm que ter similitude com aquilo que nós estamos licitando, tá? Para vocês terem noção, a maioria dos termos de referência no Brasil não exigem a amostra do café. E eu acredito que a amostra é uma excelente ferramenta para você analisar conformidade de uma proposta, tá? Excelente ferramenta. A amostra é para você ver se aquilo que o produto está escrito no papel realmente é a verdade no pacote, nas especificações, nos selos e etc. Eu não vou me alongar aqui sobre os benefícios de exigir a amostra, mas eu quero deixar para vocês aqui uma dica para quem quer estudar mais sobre a amostra. Lá no meu canal no YouTube tem uma aula só sobre amostra. Lá tem uma aula de 1 hora só falando sobre amostra. Então, se você digitar lá no YouTube, Plínio Pires, prof, vocês vão ter acesso às minhas aulas que estão disponibilizadas ali dentro do YouTube, tá certo? Então lá tem uma aula específica só sobre amostra. Dentro então, dessa nossa perspectiva aqui, eu quero dar um exemplo para vocês de uma outra ata de registro de preço que está vigente, tá? Uma ata de registro de preço lá da Universidade Federal do Pará, a segunda maior universidade do Brasil, onde nós temos uma informação aqui que pode trazer dubiedade. Embora o FPA queira um produto superior, um café superior, nas marcas de referência ela digita Melita Especial. Repare a confusão do próprio mercado. Olha a importância de quem está fazendo uma licitação de registro de preço de café entender a diferença de um café especial da diferença de um café superior, porque até as marcas do mercado podem te confundir. Então, é extremamente importante que a gente tenha conhecimento técnico. É extremamente importante que a gente entenda o que o Ministério da Agricultura e Pecuária fala sobre a qualidade do café. Eu tenho propagado em várias aulas minhas aí a importância dos alunos darem uma estudada na portaria 570 de 2022 do Ministério da Agricultura, né? Dentro dessa portaria, a gente já tem ali qual é o máximo de impureza que pode ter. Nós ali nós já temos questões sobre classificações da torra do café, mas lembrem-se sempre, a gente só vai conseguir aplicar essas especificações, esses detalhes, para saber se é um café torrado em grão, se é um café torrado e moído, quais são os requisitos da portaria, quando a gente tem conhecimento técnico. Por isso que para fazer um bom estudo técnico preliminar, para fazer um bom termo de referência, para comprar um café, ou para comprar um carro, ou para comprar uma lâmpada, ou para comprar um notebook, ou para comprar merenda escolar, ou para comprar cesta básica, a gente precisa ter informações técnicas de pessoas que entendem desse mercado. Por isso que é tão importante conhecer e dialogar com o mercado. Desde que foi publicada a nova lei de licitação, eu estou fazendo palestras pelo Brasil inteiro, exatamente falando da importância dos órgãos públicos se aproximarem do mercado. Não adianta um órgão público dizer eu quero isso e ele coloca especificações ali que são ilógicas, informações que são desconectadas da realidade. Então, por isso, nós vamos ter o prazer, a satisfação de ouvir aqui agora o Márcio, que vai fazer então essa contribuição especial, né, para todos nós, falando então como licitar esses cafés de alta qualidade.
Márcio, eu vou te colocar de co-anfitrião, tá? Você vai conseguir fazer o compartilhamento da sua tela. Aqui eu sei que você preparou um material especial para nós também. Então, seja muito bem-vindo, Márcio. É uma satisfação enorme contar com o seu conhecimento, com a sua experiência aqui hoje nessa aula falando de registro de preço de café. Tive a satisfação, turma, de estar com o Márcio sábado aqui em São Paulo, num festival de café que tinha mais de 110, se eu não me engano, expositores ali, e a gente teve a oportunidade de conversar bastante e tomar muito café de qualidade. Então vamos falar sobre isso agora. Márcio, é com você. Tudo bom, gente? Boa noite. Meu nome é Márcio Santos, sou da Mui Café. Eu trouxe aqui um material bem explicativo, né? Eu gostaria de apresentar ele para vocês, porém eu gostaria também, eu acredito que ele vai trazer bastante dúvidas para vocês. Eu gostaria que durante essa apresentação vocês mandassem as perguntas no chatzinho, que no final eu respondo elas com mais tranquilidade, tá? Eu consigo apresentar a minha tela aqui, né? Deixa eu só ver aqui, share. E só clicar em share aí que você vai conseguir compartilhar a sua tela. Ok. Pronto. Tá vendo aí, Plínio, minha tela? Vai aparecer logo logo. Aí, pronto, apareceu já. Pronto, vou ampliar aqui. Aí, gente, é o seguinte, o nosso mercado, o nosso universo de cafés, a gente vai falar a todo momento de cafés especiais, né? Que é uma categoria de café, né? Nós vamos entender, inclusive, essas categorias, aliás, todas as categorias, porque de toda essa apresentação que o Plínio passou, há muita amplitude, dá muita margem para entrega a qualquer tipo de café. Né? Apesar de estar escrito em alguns textos de exemplo que ele trouxe ali, café especial, mas logo na sequência vem superior. Então, isso gera uma margem muito grande de o que realmente você está pedindo na licitação, né? Que são as categorias, né? Às vezes, a palavra superior dá esse ar de superioridade, né? Mas realmente não é isso quando a gente está falando de café. Quando a gente fala de café superior, se trata de uma categoria de café. E a gente vai entender tudo isso aqui nessa apresentação que eu trouxe. Bom, essa apresentação a gente chama de Mu Experience, né? A gente também carrega essa hashtag com a gente de Experimente o Especial, que é para trazer mais pessoas para o universo do café especial, né? Então, essa é uma hashtag que a gente usa desde o início, né? Porque falar de café especial é falar de ainda algo novo, né? Falar ainda de um produto que o brasileiro, como o maior produtor de café do mundo, desconhece, né? A gente tem uma torrefação aqui em Goiânia, de portas abertas, em Brasília também, onde a gente ensina as pessoas a tomarem café e o que é café especial todos os dias, né? Então esse é a nossa vontade, o nosso desafio. Bom, e quando a gente fala de café especial, né, a gente está falando de uma bebida com mais qualidade. Ele tem a ver com despertar sentidos, sensações e relações. Isso porque os sentidos são os sabores que o café nos traz, as sensações, né? As sensações de que ele traz na mão e as relações com essa conexão com o campo, com a fazenda. E a gente vai entender o porquê. De pessoas para pessoas, né? De grão a grão. O foco total na qualidade, menos quantidade. Em mais qualidade, menos quantidade. Aqui a gente já faz uma provocação com o café tradicional, extra forte, enfim. Por quê? Porque quando a gente fala de café especial, a gente está falando de lotes que foram separados na fazenda, né? Os grãos maduros, né? E quando a gente fala de café tradicional e extra forte, a gente fala de o resto que sobra na planta, né? E a gente vai mostrar isso aqui. Uma relação mais humana, né? Os nossos pacotinhos de café levam o nome do produtor estampado. Então, às vezes, essa relação de compra é assim: o que você vai fazer com o meu café?
por que você vai colocar meu nome aí? Né? Então, é uma conversa de responsabilidade do nosso trabalho, com que produto que a gente vai entregar para o mercado. Né? Essa é uma imagem dos nossos cafés, os cafés que a gente trabalha, pacote de 250, 1 quilo e drip coffee. Também a gente tem uma linha de um projeto chamado Muissoma, onde a Mui soma a outros produtos. No caso aqui, uma cerveja, que a gente fez em collab com a Santa Dica. A gente tem uma linha de chocolates também, a gente torra cacau, então a gente tem uma linha de chocolates com a Calma Chocolates, e recentemente um Negroni com café. Então, se a gente for olhar uma imagem global do todo, né, é falar da cadeia do café em si. E não tem como a gente falar de café especial ou café de qualidade sem falar da fazenda. Né? É lá que começa tudo. Então, o cuidado que o produtor faz, o trato com a matéria-prima, né, com o fruto do café, é importantíssimo. Né? Depois, esse café chega até a gente, até a torrefação, né, onde a gente vai estudar esse café, entender o que o produtor fez e entender, medir densidade, tamanhos de peneira, né? E aí sim fazer uma torra desse café equilibrada. Se você percebe nessa imagem aí que o café não é preto, né? Ele é marrom, justamente para poder trazer sabor da origem, né? O que o produtor fez na fazenda, eu extraio somente na torra, né? A torra a gente não cria nada, a gente extrai o que o produtor fez. Então, se ele fez um bom trabalho, a gente vai entregar um bom trabalho. A matéria-prima que a gente usa é fundamental, é importantíssima. E depois a extração, né? A bebida, as cafeterias, os consumidores final, o consumidor final e tal. E aí tem um universo muito extenso, onde tem cafés para expresso, cafés para coados, enfim. Essa é uma linha, é o pós, né? A vocês compram e aí depois de comprado esse café, tem a parte de extração dele, que aí depende da estrutura do órgão público, né? Bom, se a gente for entender a matéria-prima, então o que é café? Né? Café hoje no Brasil, as duas mais comercializadas são a arábica e a canéfora. São as mais famosas do mundo e o Brasil é o maior produtor dessas duas espécies. Aliás, na canéfora, quem é o maior produtor de canéfora hoje é o Vietnã. Mas enfim, a arábica, aí, aqui essa tela ela vem desmistificar muito um selo que está escrito na maioria dos pacotinhos, que é café 100% arábica. Quando a gente olha, aliás, quando as pessoas olham esse selo no pacotinho e falam, puxa, então é um café de qualidade. Não, não quer dizer nada. Ele simplesmente está dizendo para você que não há blends entre essas duas espécies. Né? Então vamos falar de café arábica, só para vocês entenderem. O café arábica ele tem 60% da produção mundial. Né? Isso porque ele tem maior complexidade de sabores. Né? E quando a gente fala de café arábica, a espécie arábica, a gente traz algumas variedades. E aí na tela você vê Bourbon, Catuai, Mundo Novo, Arara. Isso é como se fosse uma banana nanica, banana maçã, banana... Enfim, são as espécies do tipo banana, né? Na cafeína, a arábica tem 1,5 contra 2,5 da canéfora. Ou seja, a canéfora tem o dobro de cafeína. A cafeína é uma proteção da planta, né? Proteção contra pragas, né? Ela é mais resistente, né? Então, quanto mais cafeína, menos ela sofre a pragas. Por ela ter muito mais cafeína, ela acaba tendo um pouco menos de doçura, um pouco menos de complexidade, porque a cafeína é amarga. Né? Então, quando a gente entende essas duas espécies, né, a gente entende que a arábica é a mais usada porque ela é mais complexa, ela entrega mais sabores. Resumidamente é isso. E, de novo, selo de 100% arábica não me diz que é um café bom, que é um café de qualidade. Ok? Bom, e para a gente entender como tudo isso funciona, né, como que um café de qualidade nasce e como um café ruim nasce.
porque os dois vêm da mesma planta. Então, a gente entender esse processo todo é fundamental para a gente escolher uma matéria-prima, um café de qualidade, né? Uma matéria já industrializada. Então, a gente vai lá na fazenda e começa no ciclo da fruta. Essa aqui é uma árvore de café, é um close da árvore de café, onde vem uma florada. Primeira coisa, nascem essas florzinhas, né? Depois, esse é um momento onde traz muitas abelhas. As abelhas têm um papel importante de fazer a polinização dessas flores e, naturalmente, traz mais doçura ao café. Depois, essa flor ela vai secar e vai cair naturalmente, né? Para dar espaço ao chumbinho. Nesse momento é o início, quando começa a nascer o grão de café, o fruto da árvore, né? E se o produtor fez um bom trabalho durante o ano, ele vai ter essa uniformidade que vocês estão vendo na tela aí, tudo igual, do mesmo tamanho, bonitinho. Por quê? Porque lá na frente isso vai amadurecer tudo junto. Então, esse é um trabalho que o produtor leva durante 9, 10 meses, mais ou menos, como se fosse uma gestação, né? E aí, quando ele chega nesse momento dos grãos maduros, que é a hora da colheita, né? Quando a gente fala de café, como a gente está olhando para uma fruta, né? Normalmente as pessoas não entendem como uma fruta, mas é uma fruta. A gente entende que a gente quer ele maduro, né? A gente não quer essa fruta podre e nem verde, né? Então ele tem um momento que o produtor escolhe fazer essa colheita, que é esse momento aí, onde está tudo vermelhinho. Depois, o produtor tem que fazer o quê? Ele tem que colher esse café. E aí eu vou mostrar dois tipos de colheita aqui. A primeira é uma colheita seletiva, manual, onde ele seleciona somente o grão maduro. Ele estende uma lona por debaixo dos pés dos cafés e vai catando na mão mesmo esses grãos vermelhinhos. Por quê? Porque ele quer somente o grão maduro. Aqui tem um vídeo, eu não sei se vai rodar bem esse vídeo, mas esse vídeo explica muito bem, né? Alguns cafeicultores realizam a chamada colheita seletiva. Essa é uma variedade amarela quando está madura, então existe a cor vermelha madura e o amarelo também. Então ela percebe que ela está com uma luva, com todo cuidado, tirando somente os grãos amarelos, né? Os amarelos, nesse caso aí, são os maduros. É de uma lavoura nova, a gente pode ver que os pés são pequenos, né? E a produtora está ali tirando aquilo nessa peneira, né? E depois ela vai chacoalhar para separar as folhas que vieram junto. Pronto. Isso é uma forma bem rústica e simples de se fazer café especial, né? De se trazer somente grãos maduros. Depois aqui, então, a gente vai ver uma colheita maquinada. O que é isso, né? É uma máquina que vai abraçar esse pé de café, vai chacoalhar ele e vai tirar os grãos de café. Aí, neste caso, obviamente, né, ele não está fazendo uma seleção manual, então ele vai colher o verde, ele vai colher o maduro, ele vai colher tudo junto, né? E aqui, então, de novo, tem um vídeo para exemplificar na prática como isso funciona, né? Essa máquina, ela está chacoalhando o pé de café. Do outro lado, tem um tratorzinho que está recebendo os grãos, os frutos, né? Então, olha o tamanho dessa fazenda, né? Uma fazenda muito grande de café, né? O que eu quero mostrar com essa imagem é que o grande produtor e o pequeno produtor também fazem café especial, né? O que vai mudar aqui é o trato que ele vai dar para esse café. Bom, perceba que nesse trator aí só tem os grãos vermelhinhos, né? Ou seja, a máquina está colhendo preferencialmente os vermelhos. Obviamente que nem tudo, tá vindo folha, tá vindo uns pedacinhos de pau ali e tal. Então, o que acontece? Depois desse momento, ele vai encher o caminhãozinho e esse caminhãozinho vai para o terreiro para fazer uma seca de café. E cada monte desses daí que está passando na imagem é um lote, né? A gente chama às vezes de microlote, né? Pouco café que esse produtor produziu naquele dia. Então, depois que a máquina passou e colheu, ela colhe tudo junto, né? Aí vocês podem ver muito nitidamente que não tem só os maduros, você tem o grão verde, você tem o grão que está esmagadinho, vem um pedaço de folha aí no meio e tal. O que o produtor tem que fazer? Ele vai ter que separar esse café.
De novo, a gente vai para um modo rústico e simples de se separar isso, que é por densidade. Então, ele pega uma caixa d'água, coloca todo esse lote lá dentro. Os grãos que têm imperfeições, com problemas, né, eles vão boiar. Então, ele vai fazer essa separação, então vai tirar todo esse café que está por cima, porque o bom desceu, o bom está lá no fundo, né? Então, aqui é uma forma de separar o grão bom, o grão verde, dos maduros, né? Enfim, esse é o café selecionado, já colhido, já saiu da árvore, né? O produtor já fez ou colheita seletiva ou colheita maquinada para chegar nesse resultado, né? E aí aqui uma imagem que mostra o que tem dentro, né? Porque a gente não consome o fruto do café, a gente consome a semente do café, né? E nessa imagem você pode ver que é um fruto cortado ao meio, onde tem duas sementes dentro, né? Então, às vezes, um fruto desse dá uma semente, mas a maioria são duas sementes por fruto, certo? E aí o produtor tem dois caminhos a fazer. Ou ele vai fazer uma seca natural, ou ele vai fazer uma fermentação desse café, né? Quando a gente fala fermentação de café, gente, isso não é ruim, tá? A fermentação de café o produtor usa para trazer algo frutado que a gente encontra no café especial. Eu acredito que não é o caso de vocês nas licitações buscar cafés fermentados e tal, mas a gente vai dar uma pincelada aqui só para vocês verem o que acontece quando o produtor fermenta um café. Bom, depois que ele colheu, ele fez essa colheita do café, ele joga no terreiro. Esse é um terreiro de chão, né, um terreiro de cimento, onde ele espalha todo esse café e tem o maior cuidado para esse café ser seco de forma uniforme. Você percebe que no canto direito da imagem tem um tratorzinho aqui, ó, que ele passa de meia em meia hora girando esse café. Então ele passa o trator e tal. Depois, um outro modo de se fazer café, né, é essas mesas mais altas que não tem contato com o chão, que traz um pouco mais de complexidade para o café. Então, ele abre essas lonas durante o dia para pegar o sol, né, para secar o café, porque ele tem que baixar a umidade, e à noite ele fecha para não voltar essa umidade para os grãos, né? Bom, aqui um outro exemplo de um terreiro de chão, porém com estufa, então é coberto. E aqui é o maior cuidado que os produtores têm, porque eles têm um calçado para entrar nesse ambiente e outro para sair, né? Normalmente, fazendas de café não tem cachorro, não tem gato, não tem galinha, justamente porque uma titica de galinha, um xixi de cachorro no meio desses cafés que estão aí secando, ele pode apodrecer, ele pode perder todo esse lote. Então, eles têm um calçado para entrar e outro para ficar de fora. Bom, e aí no caso de uma fermentação, o que o produtor faz? Ele vai pegar esse lote, né? Ele colheu, ele pegou esse lote antes de colocar para o terreiro, ele vai aplicar uma levedura de café, às vezes é uma levedura comprada ou às vezes é uma levedura própria para café que ele produziu na fazenda com micro-organismos da fazenda, né? Aí ele vai fechar aí, totalmente controlado e seguro, né, com temperatura, né, todo esse cuidado para que não estrague esse café. Depois, aí ele já está colocando no terreiro nessa cena, né, ele está trazendo, porque ele também vai ter que baixar a umidade desse café para secar ele, para que a gente consiga descascar e aí vira a semente. Tem que acessar a semente do grão. Bom, depois de alguns dias, né, às vezes 20 dias, 30 dias no terreiro, esse café está bem seco, tá vendo? Ele fica bem escuro e a casca bem sequinha. Então é a hora que o produtor escolhe para fazer a retirada dessa casca. Bom, gente, o que eu quero que vocês entendam olha o trabalho que esse produtor teve até agora para fazer o café. Ele colheu os maduros, ele fez uma seleção, ele fez todo um preparo, colocou no terreiro, mexeu esse café de meia e meia hora, para até chegar num resultado uniforme, de cor uniforme, inclusive, como ele está nessa imagem, né? Quando a gente fala para beneficiar esse café, Sim.
Sempre atentos com a regulagem da máquina hora catação. Ele vai fazer uma separação por peneira desse café. Então ele já tirou essa casca. Aí nessa imagem que a gente está vendo são as sementes já, né? Foi bem rápido esse vídeo, vou reproduzir de novo. Então nessa cena ele está aqui, a imagem são as cascas, é uma separadora de casca aqui, né? O grão já seco, né, do terreiro, obviamente. Ele separou as cascas e aí separou por peneira. Aqui cada saída. Vocês estão vendo meu mouse aqui? Você consegue ver meu mouse que eu estou mexendo aqui, Plínio? Não, eu não estou conseguindo verificar, não. Bom, Agora sim, é porque tá bem pequenininho. Eu tô tá. precisando é de um óculos, Márcio. É porque, só para vocês entenderem, cada saída dessa daqui tira um tamanho de semente diferente. Então, uma máquina que vai fazer ele vai peneirar esse café, separando os resíduos, as coisas ruins, as cascas que estão aqui, ó, né, das peneiras que a gente compra, né? E isso tem um valor no mercado. Então, é uma máquina que vai vibrar esse café e vai separar por densidade também, né? Então, aí são os cafés já prontos para venda. Então, olha essa imagem. Isso é 100% café, um café selecionado, peneirado e livre de defeitos, né? Café especial não pode ter defeito. Então, essa semente é extremamente selecionada. E é por isso que eu fiz questão de mostrar todo esse processo para trás, para vocês verem o trabalho que dá fazer café especial. O porquê que o produtor faz café especial é porque ele está buscando qualidade. Quando ele não quer isso, o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Eu não falei lá no início que a planta do café é a mesma que faz o especial e também é a mesma que faz o tradicional? Essa é uma imagem do chão da fazenda, onde do lado esquerdo, né, é o chão da fazenda, onde a máquina já passou, né, o café, caiu alguns no chão e tudo mais, e aqui é onde nasce o café tradicional. Por quê? A gente é o famoso café de varredura, a gente dá o nome de varredura. A gente vai entender o porquê que o nome é varredura, né? Então esse café aqui, ele secou, tem esse café seco, tem café maduro, né? Dá para ver bem nessa imagem aí. Nesse café pegou chuva, pegou sol, pegou chuva, pegou sol. O que acontece, né? Ele vai ficar muito ruim de qualidade, ele não vai entregar qualidade. E no lado direito da imagem, né, a gente pode ver que esse é um café que já foi para o terreiro, onde ele tem muitos fungos em cima dele, né? Então, esse café, esses branquiçados aqui é um fungo mesmo. Então, o produtor aqui, ele não quer qualidade. Quando o produtor vende o café tradicional, ele vende volume. Ele não vende qualidade, ele vende volume. Então, para ele não interessa. Ele vendeu lá atrás, a gente chama de venda futura, né? Ele vende o café no pé. Ele vende peso. Então, não interessa a qualidade, ele tem que entregar peso para o comprador que quer lá atrás. E aqui uma imagem, é um vídeo que mostra como funciona na prática a varredura. Por isso que ele é chamado de café de varredura. Essa máquina, ela tem duas pás, do lado esquerdo e do lado direito, que está varrendo o pé do café para o meio da rua. Então, ele está trazendo tudo que é de folha, pedra, grão, e está trazendo para o meio dessa rua, tá vendo? Percebe nas hastes que está passando, ele está fazendo um montinho para o meio da rua. Por que ele está fazendo isso? Porque depois que passar essa máquina, vai vir outro trator, quer ver? Esse é um outro trator já, que ele vai colher tudo que está no meio. Então aí ele vai fazer uma seleção, o produtor aí está buscando, aí ele vai colher tudo, né? Folha, pau, pedra, né? A folha é muito leve nesse momento aí, então ela vai ser muito picotada, né, pela máquina. Ela pouco de folha vai acabar sobrando, acaba caindo muito no chão mesmo, né? E aí ele acaba coletando o resto que está no chão. Ó, aí mostra as folhas sendo picotadas, né? Mas um pouquinho mais para frente no vídeo, a gente vai enxergar que, ó, vai mostrar a parte de trás do caminhão agora. Então aqui, isso é o que o caminhão coletou. Então, essa qualidade de café aqui, a gente percebe que tem café aqui, essas bolinhas, esses frutos são os cafés, né? Mas tem muito pau, tem muito pedra, né? Então,
tudo que está no chão da fazenda, esse caminhão vai coletar. Então, esse café não vai ter qualidade, ele vai ser vendido como um café de baixa qualidade, ou seja, a categoria pior que existe, que é a tradicional ou extra forte, né? Eu vou explicar isso mais para frente. Mas só para vocês entenderem como que funciona essa colheita na fazenda, tanto do especial quanto do tradicional, né? Essa imagem mostra o café o café especial na parte de cima, então a matéria-prima, né, mais clara, uniforme em cor, né, o grão cru do lado esquerdo. E aqui onde está meu mouse é uma torra desse café, dessa torra mais clara. Ela não é escura, né? Ela não é preta. Embaixo a gente tem a matéria-prima cheia de grãos quebrados, cascas, né, lascas de café, e a torra dele, né, um exemplo de torra, que é uma torra mais excessiva, uma torra mais apertada, que a gente fala justamente para esconder esses defeitos aqui, né? E aí a gente chega num ponto importantíssimo, importantíssimo de falar de pontuação de café, né? Até antes de julho de 2024, essa era a forma que a gente olhava para os cafés, tanto a BSCA, a SCA, a Organização dos Cafés Especiais, quanto a ABIC, né? A ABIC, hoje, ela tem um selo de café especial, né? Então, você imagina, até antes de julho de 2024, o maior produtor de café do mundo, a instituição ABIC, não olhava para ela. Olhava somente para café gourmet, superior e tradicional. Com essas pontuações aqui, ó. Se a gente começar de baixo para cima, a gente entende que café tradicional, aqui é café tradicional ou extra forte, tá? Faltou a nomenclatura aqui. Mas é a pior das categorias, né? Ela tem uma pontuação negativa, né? Porém, por quê? Por que ela tem essa pontuação? Porque esse grão, aquele grão que caiu no chão, de grão quebrado, a gente chama de PVA, né? Preto, verdes e ardidos, tem muita impureza ali. Depois, a gente subir um pouquinho a régua, a gente encontra o café superior. Lembra nas licitações que tem muito a palavra superior escrita? Superior é uma categoria de café, que aqui ela tem uma pontuação de 60, né? Se a gente subir um pouquinho esse gráfico, né, a gente encontra o café gourmet. O café gourmet já está com a pontuação de 70, aí, dentre os três aqui, ele é o melhor, porém com muito defeito de matéria-prima, né? Ele tem muito grão verde ainda, né? Grão de baixa qualidade sendo torrado aqui junto. E quando a gente fala de café especial, cafés acima de 80 pontos, então é uma pontuação que a SCA deu, né? Porque a BIC até antes não... na verdade, a BIC não usa pontuação mais. Ela resolveu trazer as qualificações dessas categorias por texto. E um texto muito genérico. Eu posso até mostrar aqui, Plínio, se você quiser. Mas esses selos, eles não usam mais essa pontuação e eu acredito que acabou confundindo ainda mais as pessoas, porque ficou um texto muito genérico. Então, essa forma eu acho mais claro de explicar e por isso que eu trouxe aqui. Tá bom? E é muito interessante que em várias licitações pedem o selo e pede a pontuação. Então isso também pode gerar uma confusão, né? Porque o café pode não ter aquele selo nem e ter uma pontuação diferente do selo, enfim, fica mais difícil para o órgão público fiscalizar também, né? Justamente. Hoje, para você colocar numa licitação uma pontuação de café, né? Tipo, eu quero um café acima de 80 pontos, né? Aí sim, você está falando de café especial. Então não justifica, não vale o selo da BIC, por exemplo, né? O selo de uma outra instituição, porque aí você está dizendo que você quer café especial. Eu acho que isso já é um modo de você qualificar um café, né? Acima de 80 pontos. Ok? Depois anotem essas dúvidas, que aqui essa tela tem bastante dúvida, gente. Então, vamos para a próxima. A torra.
E aí é a nossa especialidade. Aqui nós somos uma torrefação de cafés especiais, então o porquê que ela importa, né? Eu vou mostrar uma tela rapidamente aqui, para não ser muito técnico, mas só para vocês entenderem. Eu acho que muita gente aqui aí em casa já fez caramelo na panela. E é um exemplo muito simples de se mostrar e se explicar. O caramelo, quando ele entra, né, na panela, quando ele está na panela, ele é clarinho. Desculpa, o açúcar, quando ele entra na panela, ele é clarinho e tudo mais. E ele vai ganhando cor de acordo com o tempo e temperatura. Aqui é a mesma coisa. Então, o grão cru entra no torrador, né, então ele tem essa tonalidade que está aqui na tela para vocês, um pouco esverdeadinho, né? Com o tempo, ele vai passando e ele vai ganhando cor, então ele vai, igual o caramelo, com o tempo vai ganhando cor, e mais cor, até chegar no momento que a gente acha, opa, aqui tem qualidade, aqui tem doçura, aqui tem, eu estou trabalhando com matéria-prima de qualidade, eu paro aqui e abro a porta do torrador, então é isso que eu quero, é isso que eu entendo de torra. Quando a gente fala das outras matérias-primas com impurezas, a gente estica ainda mais essa torra, queimando essa matéria-prima. E é por isso que o café tradicional, extra forte, etc., são de cor preta, né? Justamente para esconder essa baixa qualidade, né, que eles têm. E ainda moe, a indústria moe bem fino, que é para você não ver nada do que está ali dentro, né? Então, exemplificando bem simples aqui, para não ser muito técnico, o que acontece dentro de um torrador de café. É isso, gente, né? A gente conseguir falar um pouquinho sobre o que o produtor faz, o que nós fazemos, né? E eu gostaria de ouvir de vocês dúvidas, sugestões. Plínio, acho que você tem. Se você tiver alguma coisa também, pode me perguntar, que eu estou aqui à Hoje eu sou disposição. aluno também, tá? Eu não sou só professor. A parte técnica é 100% você. Eu tenho uma pergunta, mas antes de fazer uma. Eu deixei ali no chat. É uma pergunta que tem muito. Por conta de várias atas que eu fui lendo ao longo dessa minha pesquisa. Mas eu quero mostrar para vocês, turma, uma ata do metrô do Distrito Federal. Mais de R$ 400.000, tá? Olha só, eu coloquei aqui de vermelho aqui, Márcio. Eu queria sua opinião Ah, sobre essas descrições. Café tá. torrado e moído do tipo superior de primeira qualidade, característica extra forte. Na minha opinião, isso aqui são duas coisas, dois mundos diferentes. Com certeza, com Então, certeza. Olha olha só. só, olha o erro e o valor. Porque eu não estou falando de R$ 45, eu estou falando de mais de R$ 405.000 que vão gastar nisso aqui. E você acha, na Exatamente. sua opinião, enquanto empresário, você acha que um empresário vai entregar lá para o metrô do DF um café superior ou um café extra forte? Vai entregar o mais barato, que é o extra forte, toda certeza, né? Porque aqui você está dando um range de um café superior até um extra forte. Então você está escolhendo o pior ou um pouquinho pior, né? Que aí as duas categorias são de cafés inferiores. O que eu entendo nesse texto aí é que o tipo superior, né, não tá sendo qualificado corretamente, porque ele deveria ser classificação superior ou Uhum. classificação tradicional extra forte. Aí sim estaria correta esse texto, no caso, né? E essa questão da pontuação mínima também de 6 pontos, isso também não vai chegar no café superior. Ou estou Não, enganado? não, não vai. Essa régua, essa qualidade global, né, vem também de acordo com aquela pontuação que a gente teve lá atrás, né? De cafés. Eu teria que abrir o site da BIC para saber exatamente aonde que ele se encaixa aqui, que lá no site eles falam qual que é esses 6 pontos de qualidade global aí. Mas é muito baixo. Isso aqui provavelmente vai ser tradicional extra forte, né? E para quem não é, para quem está aqui especialista em café, mas não é do ramo de licitação, turma, quero dizer para vocês que eu não estou expondo nenhum órgão, nenhuma entidade pública no Brasil. Isso aqui é transparência, portal da transparência.
tá? Então, Exato. se você quer ver as coisas erradas, basta digitar lá dentro do portal da transparência que a gente acha essas coisas erradas lá dentro, né? Márcio, eu fiz uma pergunta aqui no chat enquanto estava falando, uma dúvida minha aqui. Café tradicional ou extra forte só tem como ser tradicional ou extra forte com torra escura ou eles também podem ter torra média? Olha, eu nunca vi um tradicional extra forte com torra média, né? Justamente porque se torna-se difícil a bebida, né? Quando você fala em torra média, você já traz um pouquinho para um café gourmet, porque você tem uma qualidade de matéria-prima melhor, né? Ali, nesse caso, quando a gente fala tradicional extra forte, ele tem que ser escura para você beber, né? Eu acho que é mais ou menos esse o caminho. Certo. Por que que eu fiz essa pergunta também? Porque tem muitas atas de registro de preço que estão vigentes no Brasil, por exemplo, até do Ministério da Saúde, lá no Distrito Especial Indígena, em Minas Gerais e no Espírito Santo, né? Lembrando que Minas e Espírito Santo estão nas regiões dos melhores cafés do Brasil, né? Que lá dentro da ata de este preço, o Ministério da Saúde simplesmente coloca café, torrado, moído, torra média. E é isso, olha como isso abre uma possibilidade imensa de receber qualquer produto. Agora, eu queria que Com se certeza. você pudesse mais explicasse o que que significa essa questão do tipo único. O tipo único seria uma única variedade, né? Seria um tipo, Não pode ser blend, é isso? não pode ser blend, justamente. Tô ficando bom aluno. Somente isso. Eu queria trazer um ponto aqui que você falou sobre a torra, sobre torra média, torra clara, torra escura. O que que, o que que isso diz, né? Quando a gente faz uma torra de qualidade de intensidade, tá vendo que aí as intensidades clara, média e escura, né, Uhum. são palavras que definem intensidade, né? Então, não é a intensidade extra forte, entende? A extra forte é uma classificação de café. Isso. Bom, então, quando a gente fala de torra média ou escura, é o ponto de torra que a gente escolhe para aquela matéria-prima, para aquele tipo de café. E quando esse café ele é super torrado, ele é torrado com excessivo, onde você olha aquele grão preto, ele é oleoso, né? Os óleos essenciais desse café, em vez de estar dentro do grão, estão do lado de fora, né? Você jogou toda aquela matéria, toda aquela qualidade no lixo, literalmente. Porém, o que não só no café aí uma, uma coisa que acontece em vários produtos, né? No pão, na cebola, né? Em vários produtos, onde você torra excessivamente esse café, esse produto, traz uma química chamada acrilamina, e ela é cancerígena, né? Então, é um produto, uma substância química que é gerada com calor excessivo, acima de 200 graus, né? Então, e todos os cafés com torra excessiva, com torra alta, traz essa acrilamina. Inclusive, tem um número limite para ela, porque quanto mais se torra, mais ela vai gerando. Então, só que isso não tem fiscalização, né? O quanto de acrilamina ela tem. Né? Então, é realmente perigoso consumir esse tipo de produto. Essa torra escura, essa torra excessiva. Né? Eu achei muito interessante quando você desconstruiu um mito aqui. Eu tenho certeza que os meus alunos estão me ouvindo aqui agora. Eles não vão mais achar que quando eles escreverem lá na listação deles se quer um café 100% arábica, eles vão pensar agora duas vezes se isso é sinônimo de qualidade. Então eu registrei Exato. aqui no chat que isso é um mito. Café 100% arábica não é sinônimo de mais qualidade, né? E a Melissa aproveitou então, depois que eu deixei essa mensagem, ela perguntou aqui no chat como que a gente poderia especificar um café maravilhoso. Ô Melissa, eu li 96 atas de registro de preço que estão vigentes no Brasil e eu confesso para você que nenhuma delas eu faria uma adesão, tá? Eu não pegaria esse café desse lugar, não. Então, a partir de tudo que o Márcio falou aqui agora, você já sabe o que não especificar dentro do seu termo de referência. Que tipo de produto você não vai especificar.
E pensando que isso também é administração pública, turma, tem sempre que levar em conta a questão do custo-benefício. E eu queria que, Márcia, comentasse com os alunos, por gentileza, aquilo que você falou para mim sobre a questão da saúde que o café vai causar no ser humano. Por quê? Eu estava fazendo uma pesquisa aqui, eu achei muito interessante, que eu descobri que tem um município no Brasil que chama Cafelândia, lá no É, Paraná. Então, lá no isso. Paraná, um município que chama Cafelândia, ele tem que ser exemplo no Brasil, né? E eles têm uma licitação lá de café deles que está vigente de 828 mil reais em café. 828 mil reais em café. E o município de Cafelândia colocou assim na especificação: café torrado e moído tipo superior. Café torrado moído destinado ao consumo humano, constituído por grãos de café beneficiados com sabor predominantemente arábico. Na minha opinião, não sei se eles estão tomando um café de qualidade. O que que você acha? Com certeza não. Olha só, onde está o erro aí? Vamos dizer, é lógico que todo café ele tem que ser para consumo humano, né? Mas eu acho que é um aviso, tipo assim, pelo amor de Deus, não me bota porcaria aqui. Não mata Mas a quando a gente gente aqui, não. não mata a gente aqui não, é. Então, e quando a gente fala sabor predominantemente arábico, cara, isso não tem nada a ver com o sabor, né? Ele talvez também quis dizer que ele tem que ter predominantemente a espécie arábica. Na verdade, era só dizer que não, ele não quer um blend. Simples assim. Perfeito. Eu achei muito interessante aquela sua imagem que você colocou a diferença num grão 100% arábica com o do Conilon. Então, é muito interessante ver essa diferença também. É. O Raoni colocou aqui no chat. Nesse caso, cabe uma impugnação de edital devido à ambiguidade na explicação do objeto ou admissível um café de qualidade? O Raoni, com certeza, tá? Tudo que envolve a especificação do produto envolve o anexo obrigatório do edital, que é o termo de referência. Então, se você lê um termo de referência que tem uma ambiguidade, que tem uma informação equivocada, como a gente viu, várias licitações do Brasil só aceitam se tiver laudo ou selo da ABIC. Isso é sim hipótese para você fazer impugnação dessa licitação. Tá? E a administração pública ela aprende quando a gente faz impugnações aos editais, né? Isso é fato. A administração pública ela aprende quando ela é instigada, quando ela é cutucada também, né? Queria compartilhar com vocês, então, voltando aqui para o meu material, que a nova lei de licitação ela determina um documento, uma fase chamada estudo técnico preliminar. E isso que nós fizemos aqui hoje é exatamente um estudo técnico preliminar. O que nós fizemos aqui hoje, Márcio, o que você proporcionou para a gente aqui hoje é conversar com o mercado, entender como é que é o mercado. Aquele vídeo que você colocou ali do café de varredura, aquilo é muito didático. É Simples. extremamente simples e didático. Então, quando um órgão público está fazendo o estudo técnico preliminar, ele precisa conversar com o mercado exatamente para ele entender. Então, fui até o mercado, descobri quais são os produtos que estão disponíveis. Dentre aquela variedade de produtos que estão disponíveis, nós temos várias alternativas. Então, será que eu vou registrar o preço por um ano, podendo prorrogar por mais um ano? Será que eu vou ficar amarrado por 2 anos num produto, numa alternativa ruim, numa alternativa péssima? Então, tudo que nós vimos nessa aula de hoje são mecanismos, são maneiras de justificar tecnicamente por que que a gente quer um produto de mais qualidade. E aí, lá no seu trabalho, vai ter muita gente que vai virar para você e falar assim: ah, mas esse produto aí é muito caro. Nós não podemos comprar esse produto caro. É para isso também que serve
o estudo técnico preliminar, para a gente então justificar que eu não estou só escolhendo o mais barato. A relação custo-benefício, ela é uma relação eterna, ela é uma relação determinada pela lei. Nós temos perguntas aqui no chat. Muitas, bem legais, inclusive. Mas antes de você continuar, dá uma lida nas perguntas do Rodrigo aí, Plínio, e Sim. eu acho que eu vou só dar uma melhorada na resposta para a Melissa, que eu acho que ela quer talvez uma coisa mais direta, assim. Uhum. O que que acontece, Melissa? Quando a gente vai falar de café especial ou pedir um café especial, no caso da licitação, há algumas palavras, algumas formas que você faz esse filtro, né, para o café especial, que são, primeiro, café especial, né? E aí, olhando café especial com uma pontuação, então você traz a palavra café especial, pontuação dele, que seja acima de 80 pontos. Aí a minha sugestão é um café acima de 82 um pouquinho, porque 80 ainda tem um pouquinho de impureza, mas enfim, 80 já é café especial, já é café bom. Uh, também algumas coisas que o café especial traz, como rastreio da cadeia, né? Quem é o produtor, qual a cidade, altitude, variedade, a variedade do grão, né? E você começa esse rastreio, eu acho difícil o café tradicional trazer isso nas embalagens, né? Inclusive, a, Então, a portaria do mapa do Ministério da Agricultura, ela exige essa rastreabilidade do café, olha aí, ó. É o tá? que a gente já faz todos os dias aqui, né? É trazer esse rastreio cada vez mais detalhado para os consumidores, né? Então tem variedade, altitude, nome do produtor, a cidade, né? Então isso traz um senso de consumo. O que que eu estou consumindo, né? Quem que fez esse café? De onde veio? Né? Então isso traz essa coisa mais detalhada do café especial, né? Podem ter outras coisas aqui que não me vem à cabeça, mas de bate-pronto, assim, é isso que eu estou me lembrando agora para te ajudar, Melissa. Ah, maravilha. Eu digitei aqui o que você foi falando em resposta Ah, para ela no legal. chat para ficar registrado. O Bacana. Rodrigo trouxe aí então. Verifiquei editais. Boa noite, Rodrigo. Verifiquei editais de café do STF Congresso de anos consecutivos e notei que na descrição do item havia marcas de referência de cafés que seguiam uma lista premiada de melhores cafés daquele ano. Não me lembro qual era a instituição, mas não era a BIC. Pergunta um: como se dá essa inclusão de marca de referência? É indicado que seja utilizada alguma lista premiada ou é desnecessária essa inclusão de marca de referência, uma vez que será a descrição do item que irá definir o objeto? Rodrigo, essa pergunta sua um é excelente. Uma das disciplinas que eu faço muito treinamentos em órgãos públicos, um dos cursos que eu mais ministro em órgão público é de elaboração de ETP e termo de referência. E lá eu falo para eles, todo termo de referência tem que indicar pelo menos uma marca ou algumas marcas de referência. Então, o que que significa isso? Eu coloco uma especificação do produto e dentro daquela especificação eu vou dizer quais são os produtos que eu verifiquei que no mercado que atendem àquela minha especificação. Fazendo uma analogia, vou fazer uma analogia com veículo. É como se você tivesse feito uma especificação de uma caminhonete, cabine dupla 4x4. Você está querendo alugar uma caminhonete, cabine dupla 4x4. Você vai fazer uma licitação para uma locação de um veículo. E você coloca ali uma marca e um modelo de referência. Uma Mitsubishi L200, uma Volkswagen Amarok, uma Ford Ranger, uma Nissan Frontier. Você está dizendo que todas aquelas marcas, aqueles modelos, atendem àquela especificação, tá? Porque eu não acho possível, Márcio, vou dar uma notícia ruim. Não é possível eu fazer uma licitação dizendo eu quero café X. Ah, porque Aham, esse é o café que eu gosto. Então, isso não é possível, tá? Mas você é possível, sim, Rodrigo, indicar quais são as marcas que trazem a resposta ou que trazem a similitude com aquela especificação, tá? legal.
A pergunta 2: o valor da média dos orçamentos irá interferir no tipo de café que será licitado? Com certeza. Se você está querendo um café superior, você tem que fazer cotação de preço com café superior. Se você está querendo um café especial, você tem que fazer cotação de cafés especiais. Você não pode querer um produto de alta qualidade e fazer cotação de preço de café extra forte, tá? Pergunta 3: café moquinha é um tipo de arábica? Eu não faço ideia do que é café moquinha. Nunca tomei esse café moquinha, não. Eu explico, eu explico. Pode falar, Ó, mas. o moquinha, lembra na apresentação que eu mostrei o grão cortado no meio, que mostra que dentro de um fruto tem duas sementes? E na sequência eu falei, pode também, dentro de um fruto, existir uma semente. E quando esse fruto tem uma semente, normalmente ela é redondinha e que dá o apelido de moquinha. Então aí a gente está falando de uma semente que tem dentro do fruto do café, né? É um apelido de moquinha. Então, não é o tipo, é o tamanho de uma peneira. Acho que resumindo dá para explicar assim. Uma outra coisa que eu percebi muito nas atas de preço no Brasil é licitando café embalado a vácuo. Isso é sinônimo de o café é de melhor qualidade só porque a embalagem é a vácuo? Eu entendo que não. Eu entendo que a embalagem a vácuo, e aí, Márcio, queria saber sua opinião, o que ela vai fazer é simplesmente com que aquele café consiga conservar melhor lá no almoxerifado do órgão público pelo tempo que ele ficar lá, conservar melhor ali, às vezes, o seu aroma. Mas café a vácuo ou embalagem a vácuo também não é sinônimo de que você está licitando o melhor café. Tá? Perfeito, perfeito. Não adianta comprar um café Pelé extra forte, É, embalagem a vácuo. Não adianta adianta, nada, né? adianta O nada. Rodrigo ainda pergunta, Márcio, por que o sabor do moquinha é diferente do arábica? Ah, vamos lá, vamos lá. O moquinha, ele é da espécie, é da planta arábica. Então você está falando a mesma coisa quando pergunta que moquinha é diferente do arábica. Não, é uma semente que vem da espécie arábica, certo? Eu entendo às vezes a procura pelo moquinha, porque o moquinha é um café, como ele nasceu sozinho num fruto, ele pode, isso não é via de regra, ele pode trazer mais doçura para a xícara, né? Então as pessoas, quando falam no café moquinha, então eles trazem até com mais carinho, porque sabe que ele é mais gostoso, mais doce, né? Então é por isso. Às vezes você fazer o pedido por um café moquinha, aí você está direcionando mais ainda, você está afunilando muito esse pedido, né? E às vezes, não sei se é, às vezes esse café, aí só para a gente entender um pouquinho da anatomia da planta, né? Esse café, ele nasce pouco numa planta, ele tem uma parte dessa planta com moquinha, não é toda ela, né? Então não o produtor tem que colher, peneirar, então sobra um pouco desse moquinha, né? Às vezes não é um lote tão grande, né? Então às vezes você acaba limitando muito esse pedido do moquinha. Ô, Márcio, eu vou aproveitar aqui que tem a aluna minha do Rio de Janeiro aqui assistindo a gente hoje. Viviane está aqui assistindo a gente. Viviane, eu vi uma ata de preço da Prefeitura de Macaé, aí no Rio de Janeiro, que pede café do tipo tijolinho. Márcio, explica pra gente o que que é isso. Você sabe o que que é isso? Tipo tijolinho, embalagem tipo tijolinho? É uma embalagem pequenininha, né? Acho que 300 gramas, 500 gramas, se não me engano, que ela também é um embalado a vácuo, é bem, bem firminha assim. Ah, então, lembrando, embalagem a vácuo, embalagem tipo tijolinho também É, não isso é aí. sinônimo de qualidade. É, Agora, eu comentei com vocês que a gente precisa se aproximar do mercado, a gente precisa conversar com o mercado e entender os detalhes do mercado. Certa vez eu estava fazendo um treinamento de elaboração de termo de referência num órgão público, num conselho. Inclusive foi em Goiânia isso. E quando eu cheguei na recepção desse conselho, tinha uma máquina de café em grãos.
E eu perguntei para eles se aquela máquina ali tinha sido licitada e se aquele café ali também era licitado. E eles me disseram que sim, que eles compraram a máquina e que eles licitavam o café torrado em grãos. Então aqui também quero aproveitar esse momento para mostrar para vocês que no estudo técnico preliminar nós temos a oportunidade de mudar a estratégia. Então, se a gente já percebeu que a gente está registrando o preço numa ata todo ano de café torrado e moído e não está dando certo, vamos pensar diferente? Então, vamos buscar no mercado uma alternativa diferente. Aí vocês podem me dizer assim, vocês estão me assistindo aqui agora e falar, ah, Plínio, mas ninguém licita café torrado em grãos. Licita sim. Eu achei lá dentro do site do PNCP mais de R$ 106 mil café torrado em grãos. Nós temos aqui então uma agência, né, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e do Biocombustíveis, que licitou, registrou o preço, está aqui para vocês, tem o nome do fornecedor, estou compartilhando na minha tela, tem o nome do fornecedor, o pacote 1 quilo, o valor unitário desse quilo, tá? E o valor total dessa ata de registro de preço aqui, mais de 106 mil. Por que que eu estou trazendo essa informação? Eu não estou nem entrando no mérito aqui, turma, se esse café daqui é bom ou ruim, não, tá? Eu nem entrei no mérito aqui se esse café é de alta qualidade. O que eu estou mostrando para vocês é que a gente pode sim sair da mesmice. A gente pode mudar a nossa estratégia. Eu costumo dizer que se a gente tem uma lei nova de licitação, a gente não pode trabalhar com uma cabeça velha. Se a gente tem uma lei nova que nos permite trazer várias ferramentas, se nós temos uma lei 14133 como uma nova lei de licitação, nos dando várias ferramentas para conhecer melhor o mercado, para especificar melhor os produtos e registrar o preço de um produto por um ano, podendo chegar a mais um ano, nós não vamos ficar amarrado numa cabeça velha pegando produto de baixa qualidade. Não é isso? Deixa Então, eu fazer uma pergunta aqui, Plínio. pois Aí é não. uma pergunta de leigo. Vamos lá. Quando o órgão público pede 1.000 pacotes de um café, o fornecedor ele tem um tempo, tem um prazo para entregar isso fracionado ou eu entrego tudo essas 1.000 de uma vez? Excelente pergunta. Excelente. Essa é a vantagem de uma ata de registro de preço. A vantagem de uma ata de registro de preço, você está vendo aqui nessa ata na tela, que tem aqui 1.435 pacotes registrados. Não significa que o fornecedor vai entregar os 1.435 pacotes de uma única vez. O bom de um registro de preço, a vantagem da ata de registro de preço é que à medida que o órgão vai precisando, ele vai comprando parceladamente. Mas aqui tem um problemão. O que Hum, que muito órgão público faz, Márcio? Imagine que você é o vencedor dessa ata. Imagine que você assinou essa ata e você se comprometeu a fornecer esses 1.435 pacotes de café torrado em grãos lá para a ANP. 1.000 pacotes para o Rio de Janeiro, 435 para Brasília. meu O sonho. órgão público, o órgão público em um mês, ele vai lá e te pede para você entregar ali 15 pacotes. No Certo. outro mês, ele vai e te pede para entregar 60 pacotes. Aí ele Uhum. fica um mês, 2 meses, 3 meses, sem te pedir nenhum pacote. Sabia que ele pode fazer isso? Existe uma prerrogativa para o órgão público, porque ele não é obrigado a comprar toda semana, ele não é obrigado a comprar todo mês, ele vai comprando à medida que ele vai precisando. Mas pensa só com cabeça de empresário, então, Márcio. Você É, ficou 3 meses sem vender nada para esse órgão público. De repente, você recebe lá uma ordem de compra pedindo para você entregar 400 pacotes de uma vez. Como é que você se sente Maria. nesse jogo? Você É, percebe que de, você foi pego de surpresa?
Com certeza, com certeza. Então, é Porque eu, isso que tem de muito ruim nas atas de registro de preço, essa imprevisibilidade. Você não concorda comigo que seria muito mais vantajoso se o órgão fizesse um cronograma de execução? perfeito, perfeito. Eu entregaria por semana, se fosse o caso. X quilos por semana, né? X quilos a cada 15 dias, enfim, fica muito fácil para a gente se organizar, enfim, para envio, né? Perfeito. Se existisse essa lógica, perfeito. E aí, esse que é o grande problema das atas de registro de preço. Às vezes você assina uma ata e você pensa, opa, eu garanti aqui R$ 106.000 que eu vou vender para NP. Ô, Márcio, sinto muito, mas você não sabe que dia que você vai ver esse dinheiro não, tá? Pois é. É Ainda aí mais, ainda que, mais o café, é que aí que tá o safras e safras problema. mudam de preço. Tá É. vendo? É aqui que mora o perigo. Essa oscilação, ela gera uma imprevisibilidade e uma insegurança. Então, sabe o que acontece muitas vezes? O fornecedor, ele assina uma ata, mas ao longo da execução, a rotina fica tão desastrosa que ele desiste. Ele não entrega, ele não Nossa, não consegue. entrega, E aí, o que que perde. adianta? O que que adianta a gente fazer toda uma licitação, gerar uma ata de preço, registrar aquele preço, pensando que a gente vai conseguir comprar, sendo que a gente não fez um planejamento seguro, a gente não usou uma estratégia segura para essa gestão da ata. E aí essa imprevisibilidade quebra essa relação com o fornecedor. E isso faz com que muitos fornecedores não entreguem o que está registrado. Isso faz com que, infelizmente, muitas atas sejam canceladas antes do seu prazo mínimo de um ano. Nossa, E assim, complexo. turma, que então eu queria, né, partindo para o nosso finalzinho da aula aqui, dizer para vocês que tudo que o Márcio trouxe de boas informações aqui para nós, tudo que nós comentamos aqui durante essa aula, nós precisamos colocar isso dentro da licitação. Então, nós temos dois documentos muito importantes para vocês pegarem tudo que o Márcio falou e colocar isso lá dentro do estudo técnico preliminar. Qual é a melhor solução que vocês utilizaram? Por que que essa viabilidade é técnica e econômica vantajosa? Vocês vão descrever essa necessidade de um café de melhor qualidade. E eu costumo dizer, eu adoro dizer isso, toda aula minha. Estudo técnico preliminar é o momento da gente contar a história triste que a gente sofreu no passado. Estudo técnico preliminar é para vocês narrarem as experiências desastrosas. Então, se você hoje, em 2026, está fazendo um estudo técnico preliminar de uma aquisição de um café, vocês vão contar as péssimas experiências do passado que vocês tiveram com as licitações de café. Vocês vão contar quais foram os cafés que vocês já compraram que foram horríveis, para que então você justifique essa necessidade de melhor qualidade e você coloque então quais são os requisitos que a gente aprendeu nessa aula aqui hoje, tá? E isso também vai acontecer da mesma maneira lá no termo de referência. Lá no termo de referência, a gente vai colocar a especificação do produto, vai colocar os requisitos de qualidade, vai fundamentar a questão da saúde, né? O Márcio me explicou que um café de baixa qualidade vai te dar problemas, como é que eu posso falar aqui? Problemas de saúde das mais variadas hipóteses, né? Dor de Então, cabeça, dor de estômago, irritação, azia, mal-estar. olha aí boas justificativas para a gente É. fundamentar isso, né? E Tem um coloca. exemplo que eu gosto de falar, rapidinho, Plínio. Pode Tem um falar. exemplo que eu gosto de falar. Eu já estava mostrando, né, para um médico da área de gastro, exatamente aquela tela onde a gente mostra o café tradicional versus o especial, né? Só que isso físico aqui, a gente faz essa mesma apresentação no local aqui na Moi. E o que, que aconteceu? Ele olhou essa caixinha que a gente tem esses exemplos e ele falou assim, cara, a primeira coisa que eu falo para meus pacientes é corta o café. Por quê? Está agredindo o estômago, está fazendo mal para a pessoa e tal. E agora, aqui nesse momento, eu estou percebendo que não é
o café, é a qualidade do café que as pessoas bebem. Olha que Então, isso foi maravilha. uma sacada, foi assim, putz, que legal, né? O médico ter esse olhar e enxergar que realmente é a qualidade do produto que é comercializado, que é o mais consumido no Brasil. Sensacional. E é isso, né? Isso que você acabou de trazer, nós vamos conseguir então colocar dentro aqui da licitação como as justificativas técnicas. São essas justificativas que você está trazendo para a gente fundamentar então por que que a gente não quer qualquer café, né? Lembrando, Isso. turma, que café é o nosso segundo produto mais exportado, né, no Brasil. Lembrando que o café que vai para fora é de altíssima qualidade e não é possível que os órgãos públicos, com tanto dinheiro, vocês viram vários e vários exemplos que eu deixei aqui na tela para vocês, né, de grandes atas de preço, de grandes valores. Não é possível que os órgãos públicos, que têm tanto poder aquisitivo aí, vão comprar cafés de baixa qualidade, né? Temos mais alguma pergunta? Perfeito. Márcio, quer fazer uma consideração final? Não, eu queria deixar aqui o espaço, queria deixar aberto, queria deixar os meus contatos, caso alguém tenha alguma dúvida, né, poder explicar melhor. Espero ter conseguido tirar as dúvidas de todo mundo. E é isso. Muito obrigado. Estou à disposição. Vou deixar aqui no chat o Instagram da Mui Café, né, para o pessoal adicionar lá também. Eu sei que muita gente aqui já te conhece e te agradecer mais uma vez, Márcio, pela disponibilidade de compartilhar, né, pela boa vontade de compartilhar seu conhecimento técnico com todos nós aqui nessa aula de hoje. Turma, e assim então eu encerro a nossa aula de registro de preço de café torrado e moído com a participação do especialista Márcio Santos. É um prazer enorme estar mais uma vez com todos vocês aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção, pelo tempo e pela troca de informações que nós tivemos aqui. Márcio, conte comigo o que precisar, estou à disposição. Semana que vem eu estou em Goiânia e eu vou lá na Moi para a gente tomar um café especial juntos. Boa, te aguardo. Um abraço, gente. Um abraço.